Olá, tudo bem? Aqui é o professor Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde, e hoje nós estamos promovendo um evento. O evento é Entendendo a História da População Negra no Brasil para a Construção de uma Educação Antirracista. Este evento tem como objetivos ajudar na valorização da identidade e da trajetória dos negros no Brasil, ouvir e reconhecer as diversas vozes que compõem a sociedade brasileira, dar voz à diversidade e conscientizar sobre as mudanças de discursos, raciocínios, lógicas, posturas e modos de tratar as pessoas negras. E hoje nós temos o prazer de convidar 4 estudiosos para falarmos sobre o tema. Então, a professora Iamara Viana. Então, vou chamar agora, nesse momento, a primeira a participar dessa roda, desse bate-papo, é a professora Iamara Viana. Professora, seja bem-vinda. A professora Iamara Viana é pós-doutora em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com estágio na École de Paris, mestre em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em História do Brasil, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora, agregado 3, da PUC do Rio de Janeiro. Ela ministra aulas na disciplina de Estágio Supervisionado 2, Laboratório de Ensino e Aprendizagem em História, História do Brasil 2 e 4, História Política, Economia Social do Brasil, tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, História da Escravidão do Brasil, Morte de escravizados e suas doenças, Ensino de História, História da Cultura Afro-Brasileira e Educação, na Educação Básica e também Memória e Patrimônio. É coordenadora da pós-graduação em História e Cultura Afrodescendente da PUC-Rio e é coordenadora do PIBIC da História da PUC do Rio de Janeiro também. Professora, seja muito bem-vinda. Dá um oi aí para os nossos alunos, professora Iamara, por favor. Muitíssimo obrigada, professor Barbieri. É um prazer imenso estar aqui. Quero dar um olá a todos os seus alunos também. Dizer que também sou professora, recém-concursada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu assumi a função de professora adjunta no Departamento de Educação da UERJ. Então, hoje também atuo nessa universidade que está crescendo cada vez mais e que tem um papel social e racial muito importante. Muitíssimo obrigada. Seja sempre bem-vinda. Vou chamar a segunda debatedora, a segunda vai ter um papo com a gente nesta noite, que é a professora Solange Gil de Azevedo. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, professora Solange. A professora Solange é especialista em criação, elaboração, planejamento, coordenação e gerenciamento de programas e projetos de responsabilidade social, empreendedorismo social e de impacto. Mestranda em Ciências Humanas pela UEM, área de estudo de Ciências Sociais, Sociedade e Políticas Públicas, especialização em História da África e Cultura Afro-Brasileira, Práticas Docente e Relações Raciais. Professora Solange, por favor, dê um oi para os nossos professores e alunos aqui da UniFCV. Olá, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho, dos nossos aprendizados com todos. E a nossa terceira convidada é a professora Alessandra Medina. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, cumprimento já, você, cumprimento essas mulheres maravilhosas, que vamos conversar aí essa noite. É um prazer aqui estar entre nós. Seja bem-vinda, professora Alessandra. A professora Alessandra Medina é pedagoga, com habilitação em orientação educacional, gestão educacional, especialista em psicopedagogia, gestão escolar, gestão pública, com ênfase em direitos humanos e em história da África e cultura afro-brasileira. Práticas docentes, relações raciais e aplicação da Lei 10.639 de 2003. Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, então pesquisadora das relações étnico-raciais no contexto escolar, membro do NEAB da UEM, e também do Instituto de Mulheres Negras, Enedina Alves Marques. Seja muito bem-vinda, professora.
E o nosso convidado, quarto convidado da noite, é professor da nossa instituição, é o professor Paulo Vitor Navasconi. Seja bem-vindo, professor. Olá, professor Reitor, tudo bem? Olá a todos. Espero que a gente possa conversar aqui bastante. Sejam bem-vindas à Casa UniFCV e olá, alunos. O professor Paulo, professor, psicólogo, ele tem vários trabalhos e estudos interdisciplinares sobre o afro-brasileiro na UEM, ex-coordenador estadual da cadeia LGBT do Fórum Paranaense da Juventude Negra, graduado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutorando em subjetividade e práticas sociais na contemporaneidade pela Universidade Estadual de Maringá. Membro do grupo de pesquisa em sexualidade, saúde e política, colaborador e membro da comissão gestora da sede Maringá do Conselho Regional de Psicologia, membro das comissões Riscos e Desastres e Étnico-Racial do Conselho Regional de Psicologia, sede Paraná, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral e da Defensoria Pública do Estado do Paraná, professor de Psicologia no Centro Universitário Cidade Verde, na cidade aqui de Maringá, nosso professor, e também no Centro Universitário Unifatesse, lá em Paranavaí. Autor de livros, como, por exemplo, Vida, Adoecimento e Suicídio, Racismo na Produção do Conhecimento sobre Jovens Negros LGBTs, publicado no ano de 2019. Atualmente, dedica-se a estudos relacionados à raça, gênero, genocídio da população negra, história da psicologia comportamental suicida. Então, professores, sejam muito bem-vindos. Vamos ficar todos aqui na tela, porque é uma roda, é um bate-papo, para que a gente possa, então, conversar e aprender, entender a história da população negra no Brasil, para que a gente tenha uma construção de uma educação antirracista. Então, neste momento, eu vou passar para a professora Iamara Viana a seguinte pergunta, professora. Se possa fazer aqui um breve relato sobre a história da colonização dos negros no Brasil. Boa noite mais uma vez, né? Quero agradecer e reforçar, né, os meus agradecimentos. Bom, fazer um breve relato, professor, né? Eu acho que os colegas vão concordar comigo, é muito difícil, né, tendo em vista, né, todas as pesquisas que nós já temos, mas eu gostaria de falar que a escravização, né, de africanos, né, e dos seus descendentes, né, a partir do século XVI, trouxe um elemento diferenciado. Então, por mais que essa escravização tivesse como base o direito romano, tá? Nós tivemos alguns elementos que fizeram com que essa escravização de africanos e dos seus descendentes, a partir do século XVI, nas Américas, quer dizer, da diáspora africana, né, das diferentes lugares nas Américas, tivesse alguns elementos que tornassem essa escravização extremamente violenta. Então, a gente está falando de um momento em que o capitalismo começa a surgir, então existe um conceito que é pensado, né, por um pesquisador chamado Dale Tomic, e que foi pensado também por outros dois historiadores, um deles, né, foi meu orientador de mestrado, Ricardo Salles, infelizmente não está mais aqui entre nós, ele faleceu muito recentemente, mas o Ricardo foi quem me apresentou todas as fontes para o meu mestrado, não é? E ele também, assim como o Rafael Marquesi, né, que é professor de História, né, na USP, eu também trabalho, né, com o conceito de segunda escravidão. Então, esse momento, né, ele é muito peculiar, porque nós temos aí algo que torna essa escravização, né, muito diferente. É uma escravização voltada unicamente para o território africano, então, são esses africanos que são vendidos enquanto propriedade, então a condição jurídica desses indivíduos, não é uma propriedade. Então, em alguns dicionários do século XIX aparece como bem semovente, né, igualando aí, por exemplo, a bois, animais de transporte de cargas, mas é claro que tinha um elemento humano que algumas pesquisas também já trazem isso como uma marca, né? Os senhores, os proprietários sabiam dessa humanidade, óbvio, mas a questão é como eles tratavam essa humanidade. Então, falar de escravização de africanos, dos seus descendentes, a partir do século XVI, né, da diáspora africana nas Américas, é falar de algo que é extremamente complexo, porque ela vai se
diferenciar, né, por exemplo, no caso do Brasil, em escravidão rural e urbana. Nós temos aspectos muito diferenciados dessa escravização, né? Por exemplo, com relação aos castigos físicos, né, que havia. Né? Na escravidão urbana existia uma instituição que faria os castigos, que aplicaria os castigos. Então havia uma distância muito grande entre o proprietário e o escravizado no momento da violência física. Tá? No mundo rural, na escravização rural, essa distância nem sempre era possível, principalmente se nós falarmos de pequenos proprietários, porque o pequeno proprietário, o senhor proprietário de terra e de escravizados, ele não tinha como arcar, por exemplo, com os custos de um feitor. Então, geralmente, era ele quem fazia toda a verificação, né, da sua propriedade, incluindo aí dos seus escravizados, e ele impunha também esses castigos. Então, tem uma diferença. Então, por exemplo, quando nós pegamos, né, algumas obras de historiadores que trabalham com processos judiciais, né, pensando a violência com relação ao corpo escravizado, né, isso aparece muito. Né? Então, essa proximidade, né, essa tentativa de ter um distanciamento entre a figura do senhor, aquele que impõe a ordem por meio da violência, aí são diferentes violências, nós sabemos que o que as fontes nos trazem diretamente é a violência física. Indiretamente, e aí eu trabalho com manuais médicos, né, inclusive de um médico francês que vem para o Brasil em 1831 e escreve um manual sobre doenças, né, de negros, e a partir das entrelinhas, do não dito diretamente, né, nós conseguimos perceber também a violência psicológica. Tá? E aí, o mais importante, eu acho que para nós falarmos nesse momento, é que na maioria dos nossos livros didáticos, aí fazendo uma ponte com a Lei 10.639, que foi implementada em 2003, já vai fazer aniversário novamente, e nós ainda encontramos muita dificuldade, né, nas escolas básicas e em algumas universidades de falarmos sobre essas questões. Né? Como a gente pode, não conectar esses diferentes espaços, né, temporais, essas temporalidades históricas. Porque nós estamos falando do século XVI, XVII, XVIII e XIX, no caso do Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão. E isso traz, né, marcas indeléveis. Como é que se traduz, né, esses quase 400 anos de escravização de africanos e seus descendentes na nossa sociedade atual? Se traduz na desigualdade social, que é gigantesca, se traduz no racismo, que é extremamente violento, se traduz no feminicídio, que depois da lei promulgada, nós tivemos uma diminuição do feminicídio entre mulheres brancas e tivemos, no mesmo ano, um aumento do feminicídio entre as mulheres pretas. Isso é significativo, isso diz muito sobre como a sociedade brasileira olha, vê, pensa o corpo negro. Isso é extremamente, né, importante de nós falarmos, né? Por isso que eu acho que essa conversa é extremamente interessante, porque não tem como nós dissociarmos a história do Brasil, da sociedade brasileira, da história da África, nem da Europa, nem dos indígenas. Nós somos uma sociedade complexa, nós fomos formados por um mosaico étnico extremamente, eu diria, riquíssimo, do ponto de vista de saberes ancestrais. Tá? Então, essa resistência, né, que se fala tanto hoje dos nossos ancestrais, ela pode ser vista não só nos quilombos, e aí nós temos grandes historiadores que têm trabalhos incríveis sobre quilombos. Eu posso citar aqui, né, o historiador Flávio Gomes, que é um dos grandes, né, intelectuais que nós temos no Brasil, foi meu professor na UFRJ, meu supervisor no pós-doutorado, que tem trabalhos fantásticos. Desde a década de 80 nós temos trabalhos muito bons. A grande questão é por que esses trabalhos não chegam, não é, até a escola básica. Por mais que tenhamos a lei que foi... Porque antes da 10.639, que foi promulgada em 2003, nós tínhamos a LDB, né, que já dizia lá que a questão da cultura, não é, das diferentes povos que formaram a sociedade brasileira deveria ser, né, ensinado nos bancos escolares, mas isso não existia. Né? Nós temos uma lei que criminaliza o racismo. Não é? Então, racismo é um crime inafiançável. Mas quantas pessoas nós conhecemos que são presas por conta do racismo, por cometerem racismo? Nós temos uma população que mais de 80% diz que existe racismo. E temos somente 1, alguma coisa por cento, não chega nem a 2%,
né, 1,8, se eu não estou enganada, que se diz racista. Então, a conta não fecha. Embora eu seja de humanas, né, eu gosto muito de matemática, porque eu trabalhei com fontes, né, trabalhando de forma qualitativa e quantitativa. Então, a conta não fecha. Então, como assim? Nós reconhecemos esse racismo, mas não somos racistas? Aonde tá esse deleite aí? O que está faltando aí? Né? Por que as pessoas não conseguem assumir, né, que quando olham para uma figura negra, né, veem, né, uma possível, né, pessoa perigosa? Né? Como Sidney Chalub, né, ele define classes perigosas como sendo aquelas formadas por negros e negras. Então, assim, durante a colonização, né, e o Império do Brasil, esses corpos negros, né, eles foram, né, em certa medida, né, dentro dessa sociedade escravista, foram, né, pensados como propriedades e que se precisava tirar o máximo proveito desses corpos. Então, a medicina, né, é o que eu mais estudo, né, foi fundamental para a promulgação, né, e eu diria assim, para que o pensamento com relação a esse corpo fosse promulgado, veiculado na sociedade, para justificar talvez o injustificável, que é a escravidão de seres humanos, né, ainda até o século XIX, né, uma vez, mesmo depois de tendo acontecido, né, o humanismo, tendo acontecido a Revolução Francesa, que tem como né, emblema, né, liberdade, fraternidade, igualdade. Claro que aí nós tivemos, o primeiro impacto foi, né, a Revolução do Haiti. Então, pela primeira vez e única na história, né, os escravizados que, né, tomam o poder, né, e se tornam proprietários daquele lugar. Então, é claro que, de forma alguma, nenhum haitiano deveria entrar no Império do Brasil, né, o medo que se havia de que se tomasse, porque eram maioria, né, os escravizados aqui e os seus descendentes, já alguns libertos, alguns africanos livres, depois da primeira lei, né, de fim do tráfico de 1831, nós tivemos muitos africanos que já eram considerados livres. E alguns foram escravizados ilegalmente. Né? Então, assim, essa visão muito negativa, ela acaba corroborando, né, para as visões que ainda hoje se perpetuam na sociedade brasileira. Por exemplo, de pensar que o negro ele é menos capaz intelectualmente, a medicina dizia isso, aí nós vamos ter a eugenia, que vai, né, de certa forma, corroborar com essa pseudociência, né, com relação aos corpos negros. Nós temos aí uma outra questão que é muito fundamental também para pensar, com relação ao corpo feminino. Né, esse médico que eu estudo, né, médico francês, e que eu tive, né, por meio, né, de bolsa da CAPES, eu pude pesquisá-lo, pesquisar a universidade dele, né, pesquisar toda a trajetória que ele teve ainda na França, antes de chegar no Brasil. Né, ele diz que a mulher escravizada africana, por ser menos civilizada ou por ser incivilizada, ela era mais resistente à dor. Ele está falando isso em 1834, quando ele escreve, né, a primeira edição do manual, e ele vai reafirmar isso em 1839, a segunda edição desse manual, que é o manual que eu trabalho na minha tese. Né? Isso aparece em diferentes também teses médicas, tanto do Rio de Janeiro quanto da Bahia, que foram as duas instituições médicas que eu, né, também utilizei como fonte de pesquisa. E como isso chega aqui no século XXI? Né? Nós temos a violência obstétrica, é algo assustador para nós pensarmos, né? Que mulheres negras recebem menos anestesia do que mulheres brancas. E aí a gente para pensar, opa, mas o que mudou do século XIX? Porque aí o Ambert, esse médico que eu pesquiso, é Jean-Baptiste Albin Ambert, ele está escrevendo lá no século XIX. Então, essa mulher africana, ela é mais resistente para os castigos, ela pode receber castigo físico, ela não precisa de assistência na hora do parto, né? Ela pode trabalhar exaustivamente, e para além de toda essa violência física, do trabalho exaustivo, da pouca alimentação, da pouca vestimenta, ou vestimenta inadequada, porque aí o clima tropical é muito diferente da Europa, né? E aí o Ambert, ele traz isso. O que eu só pude entender melhor quando eu fiquei pesquisando lá, né, essa mudança de tempo, isso é fundamental para a gente, né, enquanto pesquisadores, né, nós entendermos isso. Então, para a medicina do século XIX, isso era fundamental. E, de fato, as mudanças climáticas aqui eram muito diferentes. Então, nem sempre o escravizado tinha uma vestimenta que pudesse, por exemplo, não é, garantir que ele não fosse, né, se resfriar, não é,
que esse resfriado pudesse se transformar numa pneumonia. Dentro da minha pesquisa, né, eu pesquisei do ano de 1830 a 1880, a região de Vassouras, que é o Vale do Paraíba Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Então, foram vários documentos, né, de cunho religioso, foram os registros de óbitos e os inventários pós-mortem de proprietários. Em ambos os documentos, em ambos os corpos documental, as mortes, né, que mais adoeciam, as causas mortes que mais aparecem são as infecto-contagiosas. Não é? Então, assim, a pneumonia, a tuberculose era o que mais matava. Matava só negros escravizados? Claro que não, matava brancos também. Mas é claro que nós temos um quantitativo, né, de africanos e seus descendentes que morriam em maior, né, quantidade. Né? A questão da relação com a morte era muito próxima desses indivíduos. Tá? Mas é interessante a gente pensar que todas essas violências, né, que esse escravizado sofria, ainda assim, né, eles conseguiam, não é, subverter aquela ordem. Isso que é incrível da gente pensar. Eu acho que nós já ouvimos durante muitos anos todas essas histórias de castigos, não é, do bacalhau, que é aquele, né, a chibata, que é de couro, não é, que na pontinha tinha lá um pedacinho de ferro, porque aí cortava a carne. E é incrível, porque quando a gente vai olhando as fontes, incrível que eu digo assim, né, para mim é um sofrimento. Então, às vezes, eu tenho que parar, respirar e retomar, né, o estudo das fontes, porque quando eu encontrei 2 casos de exumação de corpos de 2, né, escravizadas, por quê? Se levantou a suspeita, e aí é muito interessante pensar, porque a população, né, uma parcela, ainda que fosse ínfima, pequena dessa população, né, que contestasse, né, os abusos dos castigos senhoriais, essa parcela existia, e ela é importante, significativa para nós falarmos. Porque quem é que tem o domínio das letras? Quem é que sabia ler e escrever? Não é? Quem é que tinha acesso à educação? Eram aqueles que detinham poder econômico e político, e a gente está falando efetivamente de brancos, europeus e seus descendentes. Né? Temos alguns que, claro que sim, daqui a pouquinho eu vou até falar para vocês que também temos esses indivíduos africanos, né, e seus descendentes que foram protagonistas também na questão do letramento e no domínio dos códigos de leitura e de escrita. Mas com relação a esse fato da exumação, é assustador perceber que uma pessoa, né, e aí é uma pessoa branca, que vai denunciar, e aí por conta dessa denúncia, né, se exuma o corpo dessa escravizada, e o médico, quando ele vai fazer, né, a necropsia, vai olhar novamente, vai verificar, ele consegue perceber que nos ossos dessa mulher tinham marcas, e que ele vai dizer, possivelmente, essas marcas foram feitas por meio da chibata. Então, isso é assustador. E isso está lá, está no jornal para quem quiser olhar. Não é? São documentos, são fontes riquíssimas que nós temos com relação a isso. Mas toda essa história, não é, de dor, de sofrimento, de violência física, psicológica, moral, sexual, porque os estupros eram constantes. Não é? Então, muitas mulheres africanas e suas descendentes, não é, foram escravizadas, além disso, também foram estupradas. Então, elas não tinham direito algum sobre o seu corpo. Né? Isso era juridicamente aceitável, porque lá, o Código Criminal de 1830, né, quando ele trata da questão do estupro, a escravizada ela não entra em nenhum momento. Por quê? Porque ela é propriedade. Então, mais um outro caso, somente para ilustrar, não é, qual a relevância das outras pessoas, dos outros grupos étnicos que formavam a sociedade dos 800, né, no século XIX. Também vão ter denúncias nos jornais. Quem é que está denunciando? Possivelmente também uma pessoa branca, né? Ou mestiça, possivelmente branca. E vai ficar comovida com o fato de uma menina de 13 anos ter sido estuprada por 2 estrangeiros. E aí, claro, quem conhece um pouco de fonte do século XIX, quando se fala estrangeiros, estão falando de europeus, né? Porque africano é africano, né? É escravo, é escravizado. Né? Então, e essa pessoa faz essa denúncia no jornal e ela se coloca. Ela fala, é inacreditável que esse proprietário tenha ficado muito satisfeito somente com a indenização sobre o valor dessa escravizada. E ela não tem nome, essa menina não recebe nome. É a pardinha escrava do fulano de tal. E a pessoa que denuncia no jornal, né, ela se coloca também. Ela vai dizer,
É impossível. Como assim ele fica satisfeito somente com isso? Mas e a menina? Os danos que ela sofreu. Né? Teve uma de 10 anos que acaba morrendo. Né? E assim, por incrível que pareça, isso ainda acontece na nossa sociedade. Há pouco tempo nós tivemos o caso de uma menina de 10 anos, né, que foi estuprada pelo tio, e a gente vê que é de uma família afrodescendente, que teve uma comoção nacional, não é? Porque a menina não poderia abortar, mas todo mundo esquece que é uma menina, é uma criança de 10 anos de idade. E aí eu pergunto, não é? Se essa menina fosse branca, loirinha, dos olhos azuis, será que a população teria tido a mesma visão? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa construção dos olhares e da maneira como nós percebemos os corpos pretos, isso foi construído historicamente. E a medicina tem sua parcela, a igreja tem sua parcela, a sociedade como um todo tem a sua parcela nessa construção. Nesse sentido, nós precisamos que todos possam ressignificar esses olhares. As leis, elas são fundamentais, mas elas precisam efetivamente entrar em prática nas nossas aulas, nos nossos artigos, nos nossos livros. Né? Nós precisamos falar sobre isso. Afinal de contas, nós temos um poder, né, que é a minoria da população brasileira que tem. Quem são aqueles que detêm um doutorado, um pós-doutorado? Quem são os professores universitários? Ou quem são os professores até mesmo da escola básica? Eu fui professora da educação básica por 15 anos. Na minha escola, além de mim, só tínhamos mais 3 professores pretos. E é uma escola do subúrbio carioca. Eu não estou falando da zona sul do Rio de Janeiro, que é, né, metro quadrado mais caro do Brasil. Né? Eu estou falando zona norte, subúrbio carioca. Então, querendo ou não, nós ocupamos um espaço de poder, que é o poder da escrita, né, da leitura, do letramento, e nós temos hoje mecanismos na sociedade, por meio das tecnologias digitais, que nós podemos mobilizar a nosso favor. Né? O debate público, né, é repensarmos, é criticarmos as nossas ações cotidianamente, as nossas falas, os nossos olhares. Então, quando a gente tenta relacionar, não é, o que foi esses mais de 350 anos de escravização de africanos e seus descendentes, com o que nós temos na nossa sociedade hoje, é claro que uma conexão muito forte se apresenta. Então, quando, por exemplo, eu falei da questão da mulher, eu também estou pensando, porque nós fizemos agora, em setembro, 28 de setembro, 150 anos, né, da assinatura da Lei do Ventre Livre. Né? Não por acaso eu deixei o livrinho aqui para todo mundo dar uma olhada, tem uns artigos bem interessantes para quem quiser ler, e são pesquisas fantásticas de historiadores brasileiros e estrangeiros, pensando justamente essas questões. Então, essas histórias das diferentes violências, como eu estava falando anteriormente, todos nós, na sociedade brasileira, sabemos em alguma medida. Podemos não saber toda a história, mas sabemos, ouvimos. Por quê? Porque os livros didáticos trazem. A imagem do navio negreiro tem uma imagem que ela está em quase todos os livros didáticos. Então, nós crescemos com essa imagem do navio negreiro, do escravo no tronco, no pelourinho, mas nós não vemos a imagem dos protagonistas que houveram, né? A não ser Zumbi. Zumbi aparece. Mas, espera lá, foi o único? Não. Né? Nós temos registros históricos, né, que os primeiros quilombos começaram a surgir lá no século XVI. Ou seja, assim que os africanos começaram a chegar, eles começaram a resistir à escravização. Essa resistência, na verdade, ela acontecia já na África, porque eles tentavam fugir assim que o navio saía do porto, porque era mais próximo, eles conseguiriam nadar até o continente. Então, é claro que a resistência já acontecia dentro do território africano. Né? E se não fosse essa resistência, né, nós não teríamos, provavelmente, o número de escravizados, né, teria sido muito maior. Mas a questão do protagonismo aqui, no nosso território, no que hoje a gente chama Brasil, nosso país, isso não é muito difundido, isso não é muito falado, como, por exemplo, voltando à questão do letramento, né, eu já disse, é uma forma de poder que existe hoje na sociedade capitalista atual. Não é? Saber ler, ter um alto letramento, conhecer diferentes línguas, saber escrever muito bem, saber transitar em diferentes espaços e saber se comunicar, se expressar, esse domínio é também uma forma de poder. Mas como isso acontecia lá no século XIX? A lei de 1837 dizia que os africanos, mesmo livres, não poderiam frequentar escolas.
E aí eu digo para vocês, nós temos alguns casos de africanos e descendentes que sabiam ler e escrever. Nós temos um primeiro caso, né, e para quem se interessar, tem artigo já escrito, de um quilombola que foi preso, e ele tinha consigo, né, uma bolsinha, né, que ele carregava consigo. E aí eu pergunto para vocês, bom, se você está fugindo hoje, século XXI, né, Polícia Federal bateu, não sei, né, não sei o que aconteceu, o prédio vai cair, o que eu pego? Né? Primeira coisa que eu penso, o celular, porque eu tenho tudo aqui, eu não sei mais telefone, antes eu sabia, né? Os números estavam todos decorados, agora não mais. Estão todos no telefone. Ou minha carteira, que tem meu documento de identidade. Eu preciso me identificar de alguma forma. Primeira coisa que a gente pensa, né? O prédio vai cair, a primeira coisa, né? E aí eu fico, sempre quando eu penso nesse documento, né, desse quilombola, do Espírito Santo, esse documento se encontra no Arquivo Público do Espírito Santo. Ele tá com essa bolsinha, então ele tenta fugir com essa bolsinha e eu fico pensando, bom, se eu sou quilombola, eu fico pensando isso, eu não vou para a cidade, porque eu sou mais facilmente identificado. Então, o que eu levaria? Alguma coisa para comer, água, uma arma para me defender, mas esse cara tinha com ele uma gramática, ele tinha com ele, né, transcrição de liberdade, ele tinha com ele um pequeno livro sobre como ensinar meninos a ler e a escrever, ensinar as primeiras letras. Isso gerou um processo. E aí a grande questão é, por que as autoridades do Espírito Santo, naquele momento, se preocuparam em fazer um processo com relação a esse quilombola? Qual é a ameaça que esse indivíduo, na verdade, causava? O saber ler e escrever causou algum estranhamento, ou uma possibilidade aí, não é? Principalmente se a gente pensa a revolta dos malês, que aconteceu em Salvador em 1835, onde escravos malês, né, muçulmanos, né, não conseguem fazer a rebelião, mas se acontecesse seria maior que o Brasil teria. Né? Então foram traídos e também são instrumentos de domínio, que nós conhecemos muito bem, né, que se aplicou naquele momento. Então uma mulher vai lá e ela, né, diz que vai acontecer, ela entrega a rebelião para que ela tivesse algum tipo de benefício nesse sentido. Não tem como, historiador não tem como ser juiz, nós só estudamos os fatos, não é? Mas é claro, facilmente a gente consegue entender isso, você está numa vida completamente, né, despojada de tudo, você não tem direito sobre si. Se existe uma possibilidade de você ter uma vida um pouco melhor, está falando de seres humanos, de carne e osso, né? Como a gente. Então, assim, nesse sentido, pensar letramento como uma forma de resistência é muito importante. Não por acaso esse quilombola do Espírito Santo, século XIX, está fugindo, né? Quando tem a batida, né? A polícia está chegando, o delegado está chegando, ele foge. Mas ele não deixa de levar consigo, né, a gramática, uma cartilha para ensinar as primeiras letras. Incrível isso, cartas de liberdade, isso para ele era extremamente fundamental. Então, essa imagem criada de que africanos e seus descendentes não tinham capacidade intelectual, ou, segundo o meu médico, né, o médico que eu estudei, né, francês, ele mesmo diz, bom, os africanos, por terem um cérebro mais apoucado do que os brancos, ou seja, tem o cérebro menor do que os brancos, não desenvolve a mesma capacidade intelectual. E esse pensamento ele vai ser reproduzido ininterruptamente. Chega hoje, século XXI, nós escutamos isso ainda. Por que alguns negros ainda não ocupam cargos de poder na sociedade brasileira? Eu sou a única professora negra no Departamento de História da PUC-Rio. E quantos negros e negras historiadores, né, têm doutorado e pós-doutorado, inclusive fora do Brasil? Então, essa visão, né, com relação aos corpos negros, ela precisa urgentemente ser ressignificada nesse sentido. Por quê? Porque esse olhar vai dizer, bom, ele não é capaz, mas as pessoas sequer param para se questionar por que eu estou achando que a Yamara não é capaz. É porque ela tem um cabelo crespo, né? Porque ela é preta, né? É como quando eu entro numa loja. Eu entro numa loja, né, ninguém me atende, né? Dependendo da loja, ninguém me atende. É incrível. Aí entra uma outra pessoa e a pessoa fala, boa tarde, bom dia. E eu falo, vixe, né? Mas porque não está escrito aqui na minha testa qual é, né, o meu grau de instrução. Não está escrito aqui na minha testa quantas línguas eu falo, né? Que eu sou professora, que eu sou pesquisadora. O que as pessoas estão vendo? Uma mulher negra.
uma mulher preta, e aí historicamente, e aí o Estado imperial tem muita culpa nesse processo, porque houve um processo de tentativa de embranquecimento da população, isso permanece ainda hoje, a gente ouve ainda a frase, vamos embranquecer a família, não é? Frases bem racistas desse tipo, a gente ainda escuta hoje. É triste pensar isso, mas a gente precisa refletir. Né? No momento que a gente começa a discutir, a debater, a pôr em pauta, né, e a falar sobre essas questões, isso tende, eu espero, né, a diminuir. Então, assim, falar desse protagonismo da população negra é importante para nós ressignificarmos esses olhares. Então, nossos ancestrais, né, trouxeram consigo saberes que foram fundamentais para a sobrevivência aqui. Né? Tanto do cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, né, da solidariedade entre si, e tiveram que recriar laços familiares que foram desfeitos com a escravização na África. Então, com o implemento, né, do capitalismo, do próprio tráfico, que gerava um lucro absurdo, os traficantes eram as pessoas, né, mais ricas que existiam na colônia, pessoas que tinham muito dinheiro. Então, quando isso começa a acontecer, claro, nós tivemos, por exemplo, etnias que sumiram completamente do território africano. Nós tivemos aqui no Brasil, que foi o país que recebeu o maior número de africanos escravizados, diferentes etnias, e nós perdemos uma possibilidade incrível, né, de termos acesso a esse conhecimento. Estados Unidos, ele tem muita fonte, porque eles fizeram entrevistas com ex-escravizados, eles têm um arcabouço de fontes gigante. Nós perdemos essa oportunidade, inclusive linguística. Né? Então, hoje a gente sai daqui, a gente vai para a África, quando antes nós tínhamos toda essa questão, né, étnica e linguística aqui no Brasil, e nós perdemos isso. Né? Então, eu acho que esse protagonismo é que falta ser falado, né? Essa capacidade intelectual do africano, primeiro de se reinventar num continente completamente distinto, aprender a língua do colonizador, isso é uma questão assim fantástica para nós pensarmos. Utilizar, não é, os elementos da própria legislação que regia o Império do Brasil a seu favor. Eles faziam isso. Eles não podiam entrar na justiça sozinhos, mas eles sabiam que podiam utilizar um tutor. E, às vezes, até mesmo senhores brancos, outros, ajudavam nesse processo. Por isso que eu digo aqui mais uma vez, não é? A questão do antirracismo, né, é uma questão de todos nós. Assim como o feminismo não é uma questão só das mulheres, não. Os homens também têm que parar e pensar nessas questões. Então, nós precisamos urgentemente ressignificar os olhares da população para nós negros. É olhar para o negro como se olha para o branco. Nós temos a mesma capacidade intelectual, senão não estaríamos aqui. A grande questão é que essa construção que foi feita da colonização e permanece ainda, infelizmente, no século XXI, ela cria mecanismos, né, que não permite que muitos dos nossos, né, consigam alcançar postos ou lugares de poder na nossa sociedade. E isso é extremamente negativo. Então, quando a gente olha o judiciário, né, quando a gente olha as universidades, né, quando a gente olha diferentes, né, empresas, quem são aí os grandes líderes de empresas? Então, isso tudo está ligado à Lei de Terras de 1850, essa lei que eu mencionei de 1837, que dizia que africanos, mesmo livres, não poderiam frequentar a escola. Acaba a escravidão, que lei foi feita para se reverter esse processo? Nenhuma. Né? E ainda pior, né? Já tem estudos também que trazem isso, muitas pesquisas falando sobre letramento de escravizados, que traz isso. Por exemplo, tem o caso de um professor negro que ele pede autorização, né, do Império para poder continuar com a sua escola. E ele leva uma carta dos pais dos seus alunos. E os pais estão dizendo que queriam que o professor negro pudesse dar aula, ensinar aos seus filhos as primeiras letras, porque os meninos e meninas não se sentiam à vontade na outra escola. Não temos pormenores, mas aí, é claro, qualquer cabeça pensante pode deduzir o que acontecia naquela sala de aula. Os meninos não queriam mais assistir a aula. E aí os pais vão falar, nós queremos um professor preto para ensinar os nossos filhos pretos. Não é? Então, nós não tivemos uma lei segregacionista, um apartheid, como Estados Unidos e África do Sul. Mas não precisamos. A própria cultura que foi sendo construída ao longo de séculos fez com que houvesse essa segregação. E aí, por exemplo, Rio de Janeiro, né, para quem conhece, ou quem
ter, né, enfim. Nós temos bairros que são majoritariamente brancos e temos bairros que são majoritariamente pretos. Se a gente fala em favela, se a gente fala em comunidades, majoritariamente pretos. Por que isso? Foi construído historicamente também. Quando a Lei de Terra de 1850 vai dizer, olha, não tem mais doação de sesmaria. Dizendo bem, né, de forma bem simplificada. Né? A lei tem vários artigos. Só vai poder ter acesso à terra quem pode pagar por ela. Escravizado não tinha salário, quem é que pode comprar? Professora Yamara, eu agradeço essa aula belíssima de história. Eu tive, claro, história do Brasil, mas você trouxe aí uns assuntos que eu nunca tinha ouvido. E é uma excelente reflexão, principalmente utilizando essa palavra que a gente começou a usá-la na pandemia, que é de ressignificar. Professora, eu vou ter que passar para agora a professora Solange, né? A professora Solange, queremos ouvi-la também. Professora Solange, por que a desigualdade racial não é somente social? Perguntinha, né? Boa. Barbieri, quando a gente pensa em desigualdade social, fala assim, eu passei 30 anos da minha vida, né, entendendo que uma desigualdade social, aprendi que a desigualdade social, ela é decorrente ao sistema capitalista, né? É uma desigualdade de classe. E aí, com o tempo, você vai tendo acesso às teorias raciais, né, a todas as essa teoria aí que fala sobre a nossa história da população negra no nosso país, né, essa questão do processo histórico aí que bem a professora trouxe, né, o nosso país ele se constituiu à base do sistema escravocrata, né, não literalmente ao sistema capitalista. Então, pensarmos em desigualdade social é pensarmos de uma forma equivocada de entender o porquê que a população negra, mesmo sendo maioria no nosso país, ela faz parte mais de 78% da população pobre, né? Então, essas questões elas precisam ser entendidas e para a gente conseguir desconstruir, né, não é nem desconstruir, esse olhar de que não, a gente não fala de um racismo que exclui pessoas, a gente fala de uma desigualdade social que exclui pessoas. Não, a gente não fala de uma desigualdade social que exclui pessoas, somente. Nós falamos de uma desigualdade que é de raça mesmo, né? E isso decorrente, fruto desse sistema escravocrata, nós estamos falando né, assim, mais de 54% da população negra, quando a gente unifica aí a população que se autodeclara preta e se autodeclara parda. Algumas pessoas estranham quando eu falo assim, me reconheço enquanto uma mulher negra, mas eu tenho consciência de que quanto mais traços fenótipos tem a pessoa negra, mais o racismo é intensificado. Nós somos tratados de formas diferentes, né? Nós somos violentados de formas diferentes. Só que eu não deixo de vivenciar o racismo por ter a pele mais clara, por ter os traços fenótipos menos intensos, né? Então a gente precisa entender tudo que se está por trás dessas questões, né? Eu passei 4 anos dentro da universidade fazendo a graduação de serviço social, estudando para falarmos da assistência social, né, para a população que mais precisa, e aí eu fui entender que a população que mais acessa políticas públicas, que mais acessa não, né, a assistência social é direcionada para a população negra, para as mulheres que são mais violentadas, que mais, né, quando a gente fala aí de violência, de acesso à educação. Quem menos tem acesso à educação no nosso país? Quem menos tem acesso à saúde? Quem menos tem acesso à previdência social? Quem menos tem acesso aos direitos humanos, aos direitos sociais? Né? A gente é quem? População negra. E se você vem para um recorte de gênero, isso é intensificado. Então, a gente tem, se tratando de uma pirâmide de exclusão,
não hierarquizando essas exclusões, né? Nós temos lá o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, que está à base da pirâmide social, é a que menos ganha no mercado de trabalho, é muito difícil a gente ver mulheres negras sendo representadas no meio político, as mulheres negras são a que menos ocupam espaço de liderança no mercado de trabalho, as mulheres negras são a maioria sendo empregadas domésticas, não que isso seja um trabalho né, que a gente vai desqualificar, não de forma alguma, mas por quê? Porque a população negra é a que menos acessa os espaços de poder? Por que a população negra é a que menos tem acesso a direitos, a políticas públicas, né? Por quê? Porque nós estamos falando de uma desigualdade que é racial e que também é de gênero, né? São as opressões interseccionais aí que vão intensificando sobre corpos negros todo tipo de opressão, né? Quando a gente fala de violência policial, quem é a população mais violentada, né? Quando a gente fala de acesso à universidade pública, quem tem esses acessos, né? Lógico que nos últimos anos a gente avançou muito em políticas públicas para a população negra, né? As cotas raciais contribuíram muito com a ascensão da população negra dentro das universidades, fazendo mestrado, doutorado, né? Acessando o mercado de trabalho. E aí pensarmos, falar assim, né? Quando a gente tem acesso à educação, a gente tem acesso ao mercado de trabalho, a gente tem acesso a uma ascensão econômica e social, né? Então, assim, se a população negra foi excluída, não foi escravizada no nosso sistema, né? Foi escravizada no nosso país, sequestrado dos países de África, né? Eles não vieram convidados, eles foram sequestrados de lá e eles foram excluídos, eles foram marginalizados, eles foram desumanizados, foram violentados, e ainda nós descendentes desses povos também somos, né? E aí fica o quê? Falta de acesso a todas as políticas públicas. Eu acho que eu arrisco aí falar todas, sem exceção, né? Então, assim, falarmos em desigualdade é impossível, é incoerente, a gente conseguir continuar reproduzindo, falando, ensinando que nós, existe uma exclusão por uma questão de classe. Não, existe uma exclusão por questões de raça e por questões de gênero, né? E isso a gente precisa entender. Eu demorei 30 anos para entender, e eu só entendi quando eu tive acesso a teorias raciais por meio do meu projeto de pesquisa na graduação de serviço social, né? Por isso que eu fui para o mestrado, para entender um pouquinho mais esse universo, né? E estamos aí aprendendo cada dia mais sobre essas questões. O que sustentou tudo isso no nosso país? Sistema escravocrata, né? Sistema patriarcal, né? Que vai excluindo, que deixou a população negra sem acesso à educação, né? Políticas públicas totalmente de exclusão mesmo, né? Eu lembro que na minha pesquisa, em 2010, uma professora, uma das mulheres que eu pesquisei, negras, ela falou assim: Sol, na primeira série, eu tive que pagar, porque até então, lá na década de 50, 60, se eu não me engano, até então ela não poderia acessar uma escola pública, né? Não existia, diz que não existiu políticas de segregação no nosso país, né, escrita como nos Estados Unidos e em outros países, né? Porém, ela falou assim, só acessava a escola pública se sobrasse vaga para a população negra. Se sobrasse vaga. Aí imagina, se nós não tivemos acesso à educação, não tivemos acesso ao mercado de trabalho, isso 100 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu pergunto quais as condições
de sobrevivência que a população negra tem hoje. Então, assim, sem acesso a políticas públicas até hoje. Sem acesso, 2%, acho que 2%, professora, das mulheres negras que têm doutorado, se a gente fazendo um recorte de gênero e raça, 2%, acho que nem isso, né? Mercado de trabalho, na política, 0,1% ou 1% de pessoas negras que estão produzindo, criando políticas públicas, criando leis no nosso país para a população negra. Então, imagina as condições precárias que nós vivemos, né? Então, assim, não dá para continuar dizendo que a nossa sociedade existe, que a gente falar de desigualdade social é só por uma questão do sistema capitalista, expressão da questão social, não. É pensarmos que nós estamos falando de frutos no sistema escravocrata e também patriarcal, se tratando de mulheres negras, né? Que o racismo acaba se intensificando e é essa estrutura que determina qual é a classe social da população negra, é essa estrutura que determina quais políticas públicas que eles acessam e qual lugar que se encontra essa população negra, que é nos lugares de subalternidade, né? É isso que eu tinha para falar. Professora, foi também uma excelente explicação. Para quem está chegando agora, só para dizer, né, estamos falando, entendendo um pouco da história da população negra no Brasil para a construção de uma educação antirracista. Então, nós já ouvimos a professora Yamara Viana, do Rio de Janeiro, ouvimos agora a professora Solange aqui de Maringá, e nós vamos ouvir nesse momento a professora Alessandra Medina. A professora Alessandra Medina, né, reservamos para ela uma pergunta, já que ela está na escola, trabalha, pesquisa sobre a educação. Professora, qual o papel das instituições na gestão e práticas de combate às desigualdades raciais? Boa noite mais uma vez. Prometo que eu vou ser muito breve. Vou só fazer assim, né? Aquele itinerário muito característico de pedagoga. Vou dar algumas sugestões. Olha que atrevida, como é que a gente faz isso. Mas antes de fazer isso, eu quero dizer assim, olha só, eu já vou quebrar todos os protocolos e eu vou citar um senhor maravilhoso, mas, gente, não tem jeito de eu não citar, e ele não é negro. Mas eu vou citar Paulo Freire para começar a falar, muito rapidinho, meus 15 minutos só, que gostoso esse encontro, né? Porque Paulo Freire diz que diálogo é um encontro amoroso entre as pessoas. E eu acredito que pessoas assim como nós, que estudamos, né, que sentimos na carne tudo isso daí que é um processo histórico, que a professora já falou, que a Sol já pontuou. Então, assim, nós não estamos aqui nem de mimimi, nem para provar nada, tudo já está dado, né? As cartas já estão dadas, o racismo já está aí, as marcas indeléveis já estão aí, as práticas racistas naturalizadas continuam aí, e a gente precisa falar sobre isso. E eu acho assim, isso aqui é um encontro amoroso entre pessoas, né? Porque a gente vai dialogar sobre esse assunto que, embora dolorido, que ele dói em nós, ele é necessário. Mas, enfim, para mim, diante de tudo isso daí que o racismo é, que a gente fala até os racismos, porque é de uma capilaridade, é de uma extensão que abrange toda a estrutura social brasileira, mundial, eu diria sem medo de errar, eu digo sem medo de errar, né? Então, e atingindo todas as esferas, todas as dobras, todas as relações, sobretudo, né? E o Paulo tá aí, que, né, acho que vai concordar comigo, as subjetividades das pessoas. E como a gente vê isso muito atravessado, muito marcado na escola. Né, mas a gente tem aí, né, escritores, pesquisadores, intelectuais negros e negras
que escrevem sobre todos os racismos. A gente tem Silvio Almeida, um grande, fantástico, sobre o racismo estrutural. E se o racismo é estrutural, como ele defende, nós já aprendemos, a gente já parte desse pressuposto. Racismo é estrutural, né? Então, existe um racismo institucional, que é esse aí que o professor pergunta para mim. Institucional por quê? Ele acontece ali dentro das relações institucionais. E instituição familiar, instituição igreja, instituição trabalho, indústria, e, sobretudo, esse que eu posso falar um pouquinho, que é a instituição escolar. Para falar sobre racismo, para a gente fazer uma educação antirracista, nós precisamos de todo esse conhecimento histórico. Não tem jeito da gente fazer mais do mesmo. Por quê? A gente já viu, né? O nosso currículo, o nosso padrão de vida é eurocentrado, é norte-americano centrado. Então, nós temos isso como padrão, como modo de vida, como exemplo, né? Como algo que a gente quer. E muitas vezes, e infelizmente, porque somos educados, a gente fica muito tempo ali naquele limite de... como que eu posso falar? Dado o tempo, né? Porque eu acho que é algo bem, assim, sucinto, subjetivo mesmo. Até nós, que temos a pele negra, nós somos educados, muitas vezes, a rejeitar a nossa identidade, a nossa história, porque a gente aprende. E a gente aprende, sobretudo na escola, que ser negro é feio, que é sujo, que a religião de matriz africana é do demônio e quem faz isso não vai para o céu. Gente, qual é a criança que quer ser de uma religião de matriz africana? Fala para mim se a gente aprende tudo isso e aprende na escola. Claro que muitas coisas a gente já traz lá da instituição, do racismo institucional, que existe na família, mas a escola, assim, nós sabemos, assim como ela é de transformação, ela também é de manutenção. E, infelizmente, as pesquisas nos revelam, nos provam, nos reafirmam, até a gente, quando a gente vai para o campo da pesquisa, a gente reafirma, apesar da maioridade da lei, né, da 10.639/03, apesar dela já ter 18 anos, a gente vê a sua baixa efetividade, né? Então, e isso, o que precisa acontecer? Porque eu já estou terminando. Nós precisamos estudar e nós precisamos sulear o nosso conhecimento, sulear o nosso currículo, porque o nosso currículo, né, retomando o que eu estava falando lá no começo, é norte-centrado, tanto, né, dos Estados Unidos, quanto o padrão europeu, que foram, né, os que nos colonizaram. E o processo de colonização, muitas vezes, ele retira de nós a nossa subjetividade, a nossa identidade, e fazendo isso, o que é mais danoso no processo de colonização, e a gente faz a manutenção disso na escola, ele cria uma sociedade onde as pessoas acreditam que existem pessoas humanas inferiores e pessoas humanas inferiores. Eu acho que esse é o dado pior do racismo, né? Essa inferiorização, essa categorização das relações sociais. Gente, para a gente alterar, para a gente tentar mudar a chave, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer esse movimento aqui, professor, sabe? Trazer essas pessoas que estudam, que estão aí e que vêm não só fazendo um espólio da população negra, objetificando, nos tornando objeto. Não, a gente vem porque a gente mesmo, a gente está estudando a nossa história, a gente está fazendo esse movimento de Sankofa, né? A gente está voltando, olhando a nossa ancestralidade, e isso precisa ser valorizado na escola. Então, quando a gente vai implementar a Lei 10.639, a gente não consegue fazer isso com as nossas práticas racistas, com o nosso currículo norte-centrado. A gente precisa, deixa eu só ver se está aqui. Eu tinha pegado o livro da Nilma Lino Gomes, que é Movimento Negro Educador. O Paulo já vai pegar ali, ó. E esse é fantástico,
porque, né, maravilhoso, é a dissertação de mestrado dela. Eu acho assim, esse é didático, esse é de cabeceira, né? Ela faz ali, tem muita interferência de Boaventura Santos e Souza, e eles falam muito dessas epistemologias do Sul. Nós precisamos, sabe, professor, decolonizar o nosso conhecimento. Eu não falei que eu ia fazer o papel de pedagoga. Maravilhoso. Olha lá, ó, esse povo, a gente já está tudo conectado. Eu não falei que era um encontro amoroso entre nós? Nós precisamos trazer esse pessoal que tem estudado, né, esse conhecimento, essas epistemologias do Sul, porque nós precisamos sulear o nosso conhecimento. Porque enquanto a gente tiver com aquele currículo escrito, e que até tem uma menção lá à população negra, mas ele é escrito majoritariamente, ele é contado por mãos brancas. Aí a gente incorre em um risco, professor, que a gente aprende, que é o perigo da história única. E nunca existe uma história única. A nossa escola, o nosso currículo, ele é formatado pela história daqueles que venceram no processo de colonização, daqueles que, por conta do poder e por conta, né, da disputa de narrativa, da disputa de poder, por conta do genocídio, do poder bélico, enfim, né, saíram vitoriosos no processo de colonização e minorizaram a maioria da população. Então, a gente precisa reverter isso. É isso, o meu recado é esse, que é de pedagoga mesmo. A gente precisa sulear o nosso conhecimento. E eu vou além, tem um livro que o título dele parece que, né, já falando aí de racismo religioso, as pessoas já olham, Pedagogia das Encruzilhadas. É muito bom, é muito suleador do conhecimento. Então fica aí a dica. E outra coisa, professor, que nós não podemos fazer, implementar a 10.639 sem a gente conhecer, sem a gente ler isso daqui, né, que é Petronília, né, que é a grande escritora, né, a Petronília Beatriz Gonçalves. Então, a gente precisa ler o relatório da CEPRIR, a gente precisa ter todo esse conhecimento, porque aqui já está tudo escrito, e aqui, nesse relatório, já tem todos os indicativos que a Petronília maestralmente deixou prontinho ali para a gente, né? Então, assim, vamos sulear o nosso currículo, vamos decolonizar o nosso conhecimento e vamos valorizar os saberes daqueles que, no processo de colonização, foram minorizados. E acho que é isso que eu tinha para falar. Professora Alessandra, que aula também. E olha a quantidade de indicações, de bibliografia, para que a gente possa estudar também, né, e aprender cada vez mais. É importante nós... A senhora fala da educação transformadora, a educação tem que transformar mesmo, e a gente só irá poder nos transformarmos primeiro, e transformar a sociedade através do estudo. Isso é extremamente importante, a tua mensagem foi muito, muito boa, foi maravilhosa. E agora vamos então para o professor Paulo, que é professor da nossa instituição, grande estudioso, palestrante, no mês aqui de 1º de setembro, né, Paulo, falando do suicídio. Agora, provavelmente, no mês de novembro, deve também estar sendo convidado para muitas palestras. Professor Paulo, como as instituições podem contribuir, neste momento, para ouvir as diferentes vozes? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também às minhas colegas aqui que deram uma aula para a gente pensar um pouquinho sobre justamente o impacto, né, das relações raciais, não só na subjetividade, mas no processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo, na estruturação social, que é a sociedade que a gente vive. Bom, tentando responder a pergunta, né, eu diria que talvez o primeiro ponto eu acho que é muito importante, hoje a gente fala tanto, né, nesse processo de escuta, e eu diria que talvez, infelizmente, nós precisamos humanizar as relações. E aí, por que humanizar? Né? Eu trabalho também dentro da psicologia,
pensando ali o Sistema Único de Saúde, né, dentro de uma lógica da saúde mental, e a gente fala da humanização do SUS. E é muito interessante de pensar que nós somos humanos, mas que precisamos humanizar as relações, que precisamos humanizar as escutas, porque a gente vai cada vez mais perdendo, de fato, a possibilidade de escutar o outro, a possibilidade de aprender com o outro, a possibilidade de aprender com a diferença, né? E eu sempre trabalho com a ideia de que a diferença ela não é algo ruim, negativo, mas sim é algo plural, positivo, que transforma, que apreende. Então eu sempre gosto de pensar que talvez o primeiro ponto é: será que nós sabemos, será que nós estamos escutando, né? Será que essa educação ela consegue escutar a realidade social tão plural brasileira? Será que a gente de fato escuta, né? Será que a gente consegue visualizar, enxergar a diversidade? E aí eu acho que o primeiro ponto, né, o primeiro exemplo, ou o primeiro temática que eu penso para pensar, por exemplo, uma psicologia, uma educação, numa luta antirracista, é pensar talvez no reconhecimento do próprio racismo. E eu diria que isso já é difícil, mas ao mesmo tempo o básico, né? E aí eu sempre gosto de começar a tentar pensar nessa pergunta, nessa discussão, o poder da educação, né? Eu tenho certeza que a educação transformou o professor reitor, transformou a professora Yamara, transformou a professora Solange, transformou a professora Alessandra, como me transformou. A educação ela não só transforma vidas, mas faz também, por exemplo, construir pontes, né, em modos possíveis de viver, de compreender o mundo. Olha aqui esse espaço de quase 1h30, a gente teve tanta riqueza de informação. A educação, ela de fato, ela proporciona para nós um mundo talvez diverso, um mundo talvez plural, mas ao mesmo tempo que educação é essa que proporciona essa diversidade? Será que é a educação que todos temos acesso? E aí eu quero chamar a atenção para um ponto que eu acredito muito na educação, eu acredito muito que a educação ela pode ser uma ferramenta de transformação e, sobretudo, de desconstrução, para que a gente possa, de fato, construir sonhos possíveis, realidades possíveis para todos. E assim como eu aprendi com o Paulo Freire, né, que a educação ela pode ser libertadora, ou ela só pode ser libertadora, quando todos tomarem posse do conhecimento, quando o conhecimento for para todos. E aí eu gosto de fazer uma analogia que, por exemplo, né, a gente deveria entender a educação como se fosse uma plantação, em que todos têm que trabalhar, todos têm um papel social neste processo. E aí eu gosto de pensar, o Moreno, né, um psicodramatista, ele fala uma frase que eu peguei para mim e que eu acho que é importante para a gente pensar como escutar, como visualizar e como pensar uma educação antirracista, que é: um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Então eu gosto de pensar um pouquinho sobre isso, porque, né, eu sou muito apaixonado pelo que faço, sou muito apaixonado pela educação, até porque a educação me salvou. Eu estou aqui graças à educação, mas, sobretudo, que educação é esta? Que educação que eu estou falando? É uma educação que possa minimamente entender que o currículo ou que o processo de ensino-aprendizado ele não é de uma educação bancária, que o professor, que o docente vai lá e despeja o conteúdo. Pelo contrário, eu acredito, eu entendo, eu imagino uma educação que é co-construída, que é relacional, que é do afeto. O amor ele não é apenas um sentimento, ele é ação também. Bell Hooks nos ensina muito sobre isso, que é uma autora que eu gosto muito. Por isso que eu acho que é muito importante e fundamental a gente entender, ter em mente uma educação, ou educar para uma lógica antirracista, ou educar para pensar as relações étnico-raciais, é preciso romper com o silêncio. É preciso romper com o silêncio que foi criado, como a professora Yamara, a professora Solange, a professora Alessandra nos mostrou. Romper com o silêncio não é fácil. Eu trabalho com a ideia de que o racismo é como se fosse uma poeira. Você acabou de limpar a sua casa, mas se você passar o dedo no móvel, você vai ver a poeira ali. Você vai ver ali alguma coisa. O racismo está ali. Ele se faz presente, mas poucas pessoas conseguem enxergar, visualizar e até mesmo escutar a dor do outro. Então, romper com o silêncio e abrir para a escuta, eu acho que é um momento muito necessário e é um passo que talvez, por muitos falam, só isso? Eu diria que já é muito, porém não é apenas isso.
é possibilitar também reescrever a nossa história, a nossa forma de compreender a humanidade. E aí eu diria que são vários desafios, sobretudo o desafio às diferenças. E aí pensar um currículo que respeite a pluralidade do Brasil, um currículo que entenda a diversidade. E aí eu gosto muito de pensar, né, que, infelizmente, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, nós nos tornamos e vamos construindo essas práticas e naturalizando isso. E aí eu gosto de pensar que existe um letramento racial. Nós somos letrados racialmente. Nós nascemos e aprendemos que, por exemplo, o negro é feio, que o Brasil é um país inferior. Gente, né, eu sempre brinco, né, com os meus alunos, eu sempre falo, gente, o Brasil é riquíssimo, tem muitas, não só a nível da natureza, a nível da fala, enfim, mas por que nós internalizamos tanto ali negativamente essa história? E aí é preciso entender que nós nascemos e temos um letramento racial, por isso que é necessário, e a educação tem um peso muito importante para pensar um letramento antirracista, que nos coloque outras possibilidades de compreender o mundo. E aí as ações afirmativas é um caminho. As cotas raciais, as políticas de implementação que a gente pode pensar por meio de FIES, que também é uma ação afirmativa, assim como outras ações que façam com que esse processo possa ser concretizado e que nós conseguimos minimamente eliminar as desigualdades que foram construídas historicamente. E aí eu gosto sempre de pensar que sociedade nós estamos construindo, que educação estamos construindo, e pensar numa sociedade mais justa, eu sempre falo isso, mais humana e de direitos, não é pensar, não é aniquilar o direito de outros ou o direito de alguns, mas é ao contrário, é pensar, é desenvolver uma sociedade que possa conviver com a diferença, uma desigualdade que não produza mais desigualdade, exclusão, uma sociedade que não produza minimamente apagamento das nossas histórias. Por isso não há como, ou não há possibilidade, desculpa, de vencer essas amarras do racismo, dessa estrutura tão estruturada, se a gente não for pensar numa luta coletiva. E aqui eu acho que é um ponto muito importante de que o quanto que esse espaço, né, esse espaço que a UniFCV está proporcionando é um espaço não só de educação, de repensar, mas, sobretudo, é um espaço coletivo para que nós podemos pensar qual é o nosso papel enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto corpo docente, enquanto corpo discente, enquanto cidadão e cidadã. Então, é necessário repensar também aquilo que a gente dá como óbvio, aquilo que a gente vai naturalizando e entendendo. É assim, mas é assim por quê? Quem disse, quem nos contou? Então, tal desafio, eu acho e penso que não está necessariamente em hierarquizar quem sofre mais. Sofrimento é sofrimento. Claro que nós podemos pensar que aqui a desigualdade e o sofrimento têm implicações que a gente vai pensar nos marcadores sociais da diferença, o quanto que raça, classe, gênero se interseccionam, se atravessam e vão produzindo formas de desenvolvimento e de desigualdades que são singulares. Então, eu penso, né, que tentar pensar numa educação democrática, uma educação, de fato, plural, que é necessário que a gente possa, para fazer essa efetivação, que a gente consiga minimamente ser esperançoso. E aí, como Bell Hooks, como Paulo Freire, eu aprendi muito, sobretudo com Freire e com Bell Hooks, que a sala de aula, ou a educação, deveria ser o espaço do entusiasmo, e não do tédio. Então, caso o tédio prevalecesse, caso o tédio se faz presente, é necessário a gente repensar talvez as nossas práticas pedagógicas, o modo como eu apreendo e como eu vejo esses alunos. E aqui é um ponto muito importante e muito necessário, que eu sempre bato na tecla, e aí pensando para finalizar, que a transformação ela não acontece se a gente não compreender que a mudança ela acontece em ações pequenas, micro, no cotidiano. E aí é pensar quantos autores negros e negras eu conheço, eu leio, eu utilizo nas minhas bibliografias, eu utilizo, de fato, ali no cotidiano do processo de educar. Então, que as nossas práticas, elas possam ser práticas que possam visar, de fato, a aplicação dos direitos humanos, que possam, de fato, ser direitos para todos e todas. Então, eu gosto muito de reforçar, de bater na tecla, de que por muito tempo a gente foi silenciado, a gente foi, de fato, apagado, a nossa história, e a academia, ela não é um paraíso.
infelizmente. Mas o aprendizado, ela pode ser, ou a sala de aula, ou o paraíso pode ser criado nesse espaço, na sala de aula. A sala de aula ela pode ser, por mais com todas as adversidades, com todos os problemas que nós temos, é possível reconstruir e construir uma educação com amor. E aqui eu não estou romantizando, mas é pensar justamente que o amor não é um sentimento apenas, amor é ação. E eu tenho muito amor e força para pensar justamente que a educação não só transforma, mas é possível reconstruir, por exemplo, o que nós estamos chamando de sociedade. E aqui eu quero chamar a atenção de que, novamente, não é possível, de fato, pensar numa educação transformadora se ela não for antirracista. E aí, se não pensarmos nisso, nós continuaremos reproduzindo uma lógica que apaga, que silencia. E aí, pensando, né, para a gente finalizar, aonde nós guardamos o nosso racismo? E quando e como ele aparece? E talvez, mais do que saber o que eu devo falar sobre a temática, será que eu sei escutar? Será que eu consigo escutar? E será que eu consigo aprender com o outro? Este eu acho que é talvez um dos grandes aprendizados que eu venho aprendendo na sala de aula. E aí, pensando que, por mais que eu sou ainda um pouco jovem na docência, eu aprendo todos os dias com os meus alunos e vou reaprendendo, repensando e olhando o quanto que a educação me transforma e que eu espero que eu possa transformar outras vidas. Então, que nós possamos amar elo, de amar de afeto, de estar em elo, conectados, de ligação mesmo, mas que nós podemos pensar assim como um semáforo amarelo, que é a atenção. Atenção porque dá para esperar, para que a gente possa pensar, repensar e, sobretudo, lutarmos por uma educação plural e antirracista. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Nossa, Paulo, nós que agradecemos. E eu tenho a professora Yamara, a professora Solange, a professora Alessandra, nós todos professores, né? A gente semeia, a gente não sabe o que vai dar lá na frente. O Paulo foi meu aluno do ensino médio. É um prazer de reencontrá-lo agora, né? Já fazendo aí o seu doutorado e nos dando essa aula, como a professora Yamara deu, a professora Solange e a professora Alessandra. Eu gostaria agora, neste momento, para a gente finalizar, que cada um de vocês, com 2 minutos, pudesse dar aí a mensagem final dessa noite. Então, vou seguir a mesma ordem. Professora Yamara, é contigo a palavra. Eu quero mais uma vez agradecer, foi um prazer imenso, né, ouvir cada um dos colegas aqui presentes, aprender com eles, e concordo com você, Paulo, né, Bell Hooks, eu acho que é um grande nome para nós pensarmos essa educação, né, que a gente tanto quer. E ela justamente diz, né, no Ensinando a Transgredir, que foi no encontro com Paulo Freire, né, que ela começa a repensar, ela começa a se pensar efetivamente na prática docente, que naquele momento ela via como inadequada. Então, o que eu trago muito da Bell Hooks para mim é o que eu queria passar aqui nesse momento. Né? Nós precisamos modificar essa academia, nós precisamos modificar também essa escola, né? Esses laços que nos unem. Né? O professor ele tem um papel fundamental, né? Mas o professor que não ouve, ele não consegue também construir conhecimentos, né? Então, acho que isso é muito importante. Nós precisamos ouvir, mas precisamos também ressignificar olhares. O nosso papel na sala de aula, né, escrevendo um artigo, escrevendo livros, né, participando de eventos, né, deve também, né, se mostrar extremamente antirracista, porque é na prática que nós nos mostramos antirracistas. Nós precisamos efetivamente, né, como o Verena Alberti diz, tirar, né, a legislação do papel e colocá-la na prática. E concordo com você também, Paulo, acho que essa relação, né, construída em sala de aula tem muito a ver com esse sentimento que nos une. Né? Amor é prática. Então, acho que uma educação antirracista requer isso, requer prática, ações, e nós só conseguiremos fazer isso se estivermos juntos, porque nós caminhamos sozinhos e, como você disse, fomos silenciados durante muito tempo. Então, termos oportunidade, né, de falar também, de ouvir, né, de falar, né, de sermos escutados e de trabalhar, podermos trabalhar juntos, eu acho que isso é fundamental, né, que nós possamos efetivamente ter uma sociedade que possa ressignificar o seu olhar com relação aos corpos negros. Quero agradecer mais uma vez o convite, né, para estar aqui, ter conhecido cada um de vocês,
né? Estou levando, né, para a vida, né, o que eu aprendi hoje. Isso é muito fundamental, porque assim como você, eu sou completamente apaixonada por sala de aula, né? Vivo sonhando com sala de aula, sonhando com os meus alunos, morro de saudade, né? Já não aguento mais ficar na telinha aqui, sabe, olhando todo mundo quadradinho, sem contar aqueles que não ligam câmera, né, gente? Que nesse período de pandemia, assim, tá uma coisa, né? Porque eles ficam à vontade em casa, eu até entendo, né? Mas eu estou com muita saudade da sala de aula, né? Desse debate, desse diálogo, da gente estar próximo. Então, o que eu quero mesmo deixar aqui é que nós possamos, né, compartilhar, que nós possamos ouvir, né, que possamos aprender cada vez mais. E aprendemos sempre, constantemente, né, assim como Bell Hooks coloca, né, assim, esse aprendizado que ela encontrou com uma pessoa do outro lado do Atlântico que ela nunca nem tinha ouvido falar, que foi Paulo Freire. E como Paulo Freire é significativo ainda hoje para nós, né, que lidamos e trabalhamos com educação. O meu muito obrigada novamente a cada um de vocês. Nós te agradecemos, professora Yamara. Passando então na sequência, a professora Solange, por favor, 2 minutinhos, a sua mensagem final para todos que estamos aqui e para quem está te ouvindo também. É um prazer, né, poder ouvir um pouquinho de cada um aí, seus saberes, seus conhecimentos. E poder partilhar, né, o que a gente vem aprendendo. E é com muita gratidão mesmo, assim, esse momento, assim, eu estou muito grata. Fala assim, a Alessandra fala assim: "A dica é estudarmos, estudarmos e estudar", né, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer, o que conhecer, entender e ressignificar o que fizeram conosco, né. Sair do silêncio, do anonimato e sermos protagonista, né, e construirmos uma nova história. E aprender a gente é um processo que a gente faz o tempo todo, né. Aqui eu trouxe um pouquinho, aí eu tô levando um pouquinho de cada um de vocês, e assim, fico muito feliz de poder ouvi-los, né. Essa emoção, esse amor que o Paulo fala, assim, lembrei muito de Patrícia Hill Collins, né, Paulo? Questão da esperança, né, um ato político, isso é né, a gente sair da angústia, do sofrimento, das opressões e fazer isso virar uma ação mesmo. E muito obrigada, viu, porque eu tô levando um pouquinho disso que eu ouvi. Muito obrigada mesmo, e obrigada por essa troca e por essa participação. Professora Solange, muito obrigado. Professora Alessandra, agora, por favor, nossa pedagoga, faça aí, professora, desse momento, um momento para você usar todo o seu pedagogês, falar como professor, para professores, porque nós temos aí muitos alunos que estão fazendo pedagogia e que com certeza vão assistir também. Que maravilha, que eu adoro encontrar as colegas antigas e as futuras de profissão, porque que a gente que está lá na escola organizando esse trabalho pedagógico, nós precisamos mesmo ter esse pensamento decolonizado e essa busca, esse desejo de uma sociedade antirracista. Nós sabemos o quanto uma equipe pedagógica engajada na escola com a luta antirracista faz a diferença ali naquele contexto, ali naquela comunidade em torno. E acho que eu vou falar, olha, eu tinha feito um texto de 10 páginas para ler agora no final, mas eu perdi ele, então acho que eu vou falar bem pouquinho, então. Mas nós temos, assim, dentro das mitologias e dos racismos, né, sobretudo nós que estamos no Sul, né, a gente costuma aniquilar muito a nossa identidade, a gente costuma embranquecer muito a nossa consciência, e a gente precisa mudar isso. Então, assim, meu recado nesse finalzinho de noite e tudo de dia, não sei em que momento que eles vão assistir, que elas vão assistir essa roda de conversas, mas, enfim, nós precisamos nos aquilombar, nos encontrar, nos indignar com as desigualdades que existem na nossa sociedade, sobretudo a desigualdade racial. E nós precisamos, assim, nós, né, ficarmos, assim, muito admirados quando a gente encontrar com um aluno que não gosta de ser negro, quando a gente se encontrar com uma aluna que falou para mim do ensino médio, eu não vou ficar no sol não, senão eu vou ficar mais preta. Então, olha aí, né, Frantz Fanon,
né? Pele negra e máscaras brancas aí. Então, a gente aprende. A gente precisa ir atrás do conhecimento, desse conhecimento soleador, desse conhecimento que é uma escolha. Ele é uma escolha porque ele é um conhecimento revelador e de amor. Então, sejamos antirracistas. E a gente só faz uma educação, uma sociedade antirracista com o conhecimento daqueles que foram minorizados ao longo do processo de colonização. Então, finalizando mesmo, Sueli Carneiro fala que uma luta antirracista se faz com os indignados, independente da cor. Então, gente, vamos nos encontrar, independente da nossa cor. Vamos nos encontrar, vamos nos aquilombar. E sim, fazer de tudo que a gente pode para uma educação, para uma sociedade antirracista, para a gente viver aí essa escolha do amor, essa ação que é baseada no amor e, como concordo demais com o Paulo, isso só é possível em relações antirracistas, em relações onde a gente parte do princípio que todas as pessoas, independente da cor de tez, podem exercer em plenitude a sua humanidade. Beijo para vocês. Muito obrigada, professor, pelo convite. E, ó, esse aquilombamento aqui com vocês foi um encontro amoroso, maravilhoso. Paulo, olha, é você, viu? Obrigada. Professor Paulo, agora sobrou para você a última mensagem da noite aí, Paulo. Bom, acho que vou tentar ser bem breve também, mas muito obrigado. E eu acho que é pensar que é na palavra que a gente transforma, é na palavra que a gente repensa, que a gente ressignifica, e que, como o Freire fala, né, todos estão falando aqui tanto dele, que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, né, tão pouco a sociedade muda. Então, que nós possamos, eu sempre falo isso, né, que nós possamos sair daqui insatisfeitos, mas insatisfeitos na palavra da motivação, da ação, da mobilização, né? E, novamente, eu agradeço por esse espaço, agradeço pelo saber que nós fomos construindo aqui e saio bastante mobilizado e feliz e com forças para que a gente possa seguir, que nós temos muito que fazer, muito que lutar, mas, sobretudo, há esperança e vamos que vamos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Paulo. Nesse minuto de agradecimento, quero agradecer, então, a professora Yamara Viana, professora Solange Gil de Azevedo, professora Alessandra Medina, professor Paulo Vitor Navasconi, e eu quero agradecer quem está aqui junto comigo, não estão na câmera, mas estão atrás aqui e trabalharam muito. O professor Alex Alves, que é o nosso diretor de graduação, e também a professora Valdirene Dantas, professora Val, que eu acredito que vai vir para cá, na nossa instituição, já está como professora, tocar muitos projetos, que é um sonho nosso aí, tem muitos projetos como esse bate-papo, essa conversa, esse momento de aprender. Então, para finalizar, quero agradecer a todos vocês e dizer que foi um momento de entender a história da população negra no Brasil para a construção de uma educação antirracista. E este bate-papo teve como objetivo ajudar na valorização da identidade e da trajetória dos negros no Brasil, ouvir e reconhecer as diversas vozes que compõem a sociedade brasileira, dar voz à sociedade e conscientizar sobre as mudanças de discursos, raciocínios, lógicas, posturas e modos de tratar as pessoas negras. E hoje à noite nós ouvimos muito, aprendemos com os nossos 4 professores convidados. E eu vou fazer uma síntese. Falamos sobre modificar a escola, o professor precisa ouvir, precisamos ressignificar, amor é prática, precisamos trabalhar juntos, precisamos compartilhar, precisamos nos encontrar. Falamos do letramento racial, das políticas afirmativas, como o ProUni, por exemplo, sociedade mais justa, mais humana, aprender uma nova história, sair da angústia, humanizar, estudar as relações raciais, escutar, transformar, levar mais a sério o poder da educação e com muito mais respeito, a prática docente e buscar mais informações, fazermos pontes, sermos mais plurais,
temos aí muito mais atenção à diversidade, precisamos nos valorizar, precisamos nos ouvir, nos reconhecer, precisamos conscientizar e a gente tem que, a todo momento, levar mais a sério todas essas palavras que poderão fazer uma sociedade brasileira muito melhor do que ela é. Então, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estarmos aqui nesse bate-papo. Até a próxima. Acredito que logo nós teremos aí mais um momento para falarmos da importância do assunto de hoje. Muito obrigado e até breve.